Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, um dos donos aí da 777 Partners falou a respeito do projeto aí do Vasco, né? Vamos explicar melhor aqui o que disse esse proprietário. Vamos falar bastante aqui sobre a SAF do Vasco. Também vamos falar da contratação de mais um jogador Vasco, fechando aí mais um reforço para a temporada e muito mais agora para vocês. Mas já vai deixando aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Também vai lá no meu outro canal Expresso Vasco, meu segundo canal lá do Vascão, se inscreve lá, o link tá aqui na descrição do nosso vídeo. Diretor da 777 Partners, Juan Arciniegas, explicou o planejamento da SAF aí para o Vasco. De acordo com ele, ele espera que o Vasco consiga o acesso à primeira divisão o quanto antes. Segundo ele, o desejo é que o Vasco volte a disputar competições sul-americanas e no Brasil há várias vagas para esses torneios comparado aos outros países do continente. Ele diz também, tem muito trabalho ainda a ser feito. Não é algo da noite para o dia. Queremos estar no top 5 aqui do futebol brasileiro, mas não podemos garantir isso a curto prazo, porque ainda estamos na segunda divisão. Então precisa de um tempo para chegarmos ao topo. Ele já tem ciência aí do fraco planejamento do Vasco, né? Do fraco futebol que o Vasco vem apresentando nos últimos anos e que sabe que é extremamente importante o Vasco voltar à primeira divisão, né? De acordo com várias informações, eles também querem que o Vasco volte aí ao topo da América do Sul, né? Que tomara que ganhe a Libertadores novamente. E para isso precisa investir, né, cara? O Vasco precisa primeiro voltar para a elite do futebol e, antes de tudo, ser aprovado a SAF, porque ainda depende do Conselho Deliberativo do Vasco, aí a votação dos sócios e também dos conselheiros do Vasco, os beneméritos do Vasco, decidirem aí se vai ser aprovado ou não o projeto da SAF no Vasco. Todo mundo, a grande maioria esmagadora, quer ver a SAF no Vasco, quer ver o Vasco saindo do fundo do poço. Vamos para mais um clássico dos milhões contra o Flamengo, como franco atirador, né, cara? Como sem nenhum favoritismo sequer para essa partida, o Vasco jogando somente com a camisa nesse clássico. Isso o torcedor não quer ver mais, o torcedor quer ver mudar esse panorama, quer ver o Vasco superior ao Flamengo, como sempre foi lá nos anos 90, nos anos 80, quando fazia frente, sim, ao time lá do Flamengo. O Vasco era o único time que fazia frente a eles e, infelizmente, esse Vasco sumiu, esse Vasco desapareceu, e o que a gente está vendo nos últimos anos é um Vasco totalmente refém do Flamengo, né? O Flamengo faz o que quer com o Vasco. Se o Flamengo entrar dentro de campo, jogar 50%, eles conseguem ainda ganhar do Vasco. O Vasco se matando dentro de campo, jogadores se doando ao máximo, mas nunca é o suficiente para o Vasco conseguir superar o Flamengo, exceto o ano passado, quando o Flamengo tinha um projeto de treinador no comando, que era o Rogério Ceni, né? Ali qualquer time conseguiria ganhar do Flamengo e o Vasco conseguiu vencer por 3-1. Mas em termos normais, você pega o elenco hoje do nosso maior rival e também do nosso outro rival, o Fluminense, o Vasco não chega nem aos pés desses times, né? Os times reservas, tanto de Flamengo e Fluminense, é infinitamente superior ao do Vasco hoje. Isso é uma vergonha, né, cara? A gente espera que isso mude o mais rápido possível. Para aquelas pessoas que ainda são contra a SAF, deixa aí nos comentários, cara. Eu queria saber muito de você aí que é contra a SAF. Qual o melhor projeto para o Vasco? Se você acredita que vai ter Salvador da Pátria, nem em sonho existe isso, cara, porque o Vasco está afundado. Ninguém é capaz de tirar o Vasco do fundo do poço, exceto ser vendido aí para a SAF. Olha que a gente já está vendo no Botafogo, né? Demorou um pouquinho as coisas acontecerem no Botafogo, mas tudo encaminha para que vai dar certo. O Botafogo está contratando jogadores que nunca, e nem 10 anos atrás, 20 anos atrás, imaginaria que iria conseguir contratar. Tá contratando um baita lateral direito que era do Porto, jogou também aqui no Internacional, jogadores aí de nível muito mais elevados do que o Botafogo está acostumado. Por aí você já vê o Botafogo, cara, um time muito mais fraco potencialmente do que o Vasco. Tem uma torcida que não chega nem a um terço da torcida do Vasco. Vem adotando o modelo SAF e tem tudo para dar certo. Esse ano, se o Botafogo conseguir correr aí contra o tempo, montar um time decente, capaz dos caras ainda lutarem por uma pré-Libertadores já no seu primeiro ano de SAF, pode ser um resultado grandioso aí pro Botafogo.
pro Vasco a gente espera o mesmo, né? Que o Vasco seja vendido e que já, quem sabe, o ano que vem na primeira divisão já tem aí um elenco muito mais forte, capaz de lutar na frente de tudo, cara. Lutar por todos os títulos. O diretor aí da 777 Partners também falou a respeito aqui do futebol brasileiro e do Red Bull Bragantino específico. Ele gosta bastante do modelo que é gerido o Red Bull, né? Sempre com potencial para contratar jogadores jovens e jogando de maneira ofensiva. Ele gosta bastante do jogo ofensivo. Isso pode ser uma identidade no Vasco aí nos próximos anos, né? Ter um time mais ofensivo, não somente esse time reativo que a gente está vendo aí do Vasco, né? Jogando para se defender contra Juazeirense, jogando para se defender principalmente nos clássicos, né? Jogando aí por uma bola, tentando se defender ao máximo para tentar na cagada fazer um gol. Isso é muito pouco, cara, é extremamente pouco, é medíocre para a história do Clube de Regatas Vasco da Gama, e o que a gente espera é que mude esse panorama aí nos próximos anos e que o Vasco volte a ser grande o quanto antes. Não dá mais pra gente ficar sofrendo com essa mediocridade, vendo aí o Vasco contratar jogador de Bangu, de Olaria, jogadores aí medíocres que não têm a mínima capacidade de jogarem com a camisa do Vasco. E o que a gente quer ver é um Vasco mais forte quanto antes. Deixa aí nos comentários se você é a favor ou contra a SAF, se você concorda aí com o que disse o diretor, falando que o desejo deles é fazer o Vasco voltar a ser o top 5 do futebol brasileiro e voltar a disputar competições sul-americanas, já que o Vasco não joga uma Libertadores, meu amigo, desde 2018. O Bangu oficializou a transferência aí do meio atacante Lucas Oliveira para o Vasco. O Vasco já aguarda a realização dos exames médicos para confirmar a contratação e oficialmente desse jogador. O meio atacante de 21 anos tem como características aí jogar pelas pontas, um setor aí muito carente no elenco do Vasco, né? E esse jogador aí parece que chamou a atenção do Zé Ricardo no jogo que o Vasco enfrentou o Bangu, né, cara? Parece aí que ele já vem chamando a atenção da comissão técnica do Vasco, e o Vasco foi lá e contratou. Não era o que o torcedor queria, não é esse tipo de jogador que o torcedor quer ver no Vasco, quer ver jogador pronto. O torcedor do Vasco não aguenta mais ver jogadores que são apostas e que a maioria esmagadora deles sempre dão errado com a camisa do Vasco, né? A gente espera que o Vasco consiga ainda ir ao mercado contratar mais jogadores de qualidade. Há informações que o Vasco segue monitorando destaques dos clubes menores aí, tanto do Campeonato Paulista, do Campeonato do Rio de Janeiro e também possivelmente lá do Campeonato Mineiro, que a gente já falou demais aqui do João Diogo, atacante da Caldense, né? Pode ser que o Vasco esteja ainda monitorando e que chegue somente esse tipo de reforço, né, cara? Os caras falam aí direto na mídia que o Vasco quer contratar 2 reforços de peso, que pode aí vir 2 reforços aí se a 777 Partners abrir um pouco mais o bolso pro Vasco investir e contratar esses jogadores para a disputa da Série B, mas o que a gente está vendo é o contrário, é chegando jogador de Bangu, o Vasco tentando jogador de Ipiranga lá do Rio Grande do Sul, né, cara? É isso que a gente está vendo, esse é o noticiário do Vasco. Essa é a cara do Vasco do Jorge Salgado. A gente espera que isso mude quanto antes e que seja logo aprovada essa SAF, porque eu não aguento mais ver esse tanto de reunião desse Conselho Deliberativo, não aguento mais ver o Vasco afundado do jeito que está hoje, perdendo aí clássicos, não ganhando nenhum clássico na temporada e com elenco muito medíocre para a história do nosso clube, né? Deixa aí nos comentários se te agrada a chegada do meio atacante Lucas Oliveira, ele que foi camisa 10 lá do Bangu nessa temporada nesse Campeonato Carioca. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos, é nóis.